Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalô e Calgundá, e este é o canal do Sul associado ao blog, né? O blog que tem texto, o blog tradicional, www.milá-fa.com.br. Se você gosta de ler texto, para o blog. Se você gosta de ler livros, eu tenho alguns livros em formato Kindle na Amazon, né? Na livraria Amazon, amazon.com.br. São assuntos verticais e podem ou não interessar, mas você pode consultar lá. E claro, tem esse blog aqui que tem muitos textos, tem muitos vídeos, né? São 350, não, você tem vídeo aberto que falam sobre muitos assuntos, né? E vão continuar falando aí, né? Então você pode querer só ouvir, né? É uma opção. Então, feita essa pequena introdução, se você ficar até o final, você vai ouvir um vídeo no qual eu vou fazer aqui como se fosse religião comparada, né? Mas é mais ou menos isso, né? Em que eu vou fazer uma reflexão, uma crítica, né? Tudo junto, né? Sobre a questão do se o monoteísmo é um modelo religioso que de fato representa Deus. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque a religião, a raiz religiosa dominante no mundo, que tem 55% da população da Terra, né, do mundo aqui, ele, que é representado pelos católicos, cristãos e muçulmanos, eles se declaram monoteístas, né, e são vindos de uma mesma raiz religiosa, a raiz abraâmica, dita raiz abraâmica, e esbrandem a religião. É esse modelo que só eles têm, só essa única raiz religiosa tem, como sendo o único modelo, o modelo legítimo, o modelo correto. Então é isso que eu vou discutir. Por quê? Porque eu estou numa outra raiz religiosa que não é monoteísta. E mesmo assim nós nos sentimos ligados e representados por Deus, junto a Deus. Existem outras raízes religiosas no mundo, raiz hindu, raiz shintoísta, né? Existem outras raízes que sejam africanas, várias religiões lá orientais, né? Confucionismo, sei lá, budismo, janismo, cara, tem uma dezena de raízes que não são monoteístas, não dizem monoteísmo, né, são majoritariamente o que a gente chama de enoteísmo. Depois eu vou falar um pouquinho, no início eu falo rapidamente sobre essas raízes aqui, né? Mas, e todo mundo, esses outros 45% 45%, uns 40%, né, porque tem 5% de ateus, eles se sentem bem representados com Deus, né? A gente não é a maioria. Mas esse pessoal que sente que o monoteísmo é que é o certo, e critica né, e critica fortemente, reage contra essas raízes religiosas. Então eu vou estar aqui questionando, né, eu trazendo a vocês informações que questionam a origem, para vocês descobrirem o seguinte: qual foi a origem do monoteísmo? Que hora que o monoteísmo nasceu de fato na história da humanidade, tá? Porque eu vou trazer uma história que é diferente da que vocês conhecem, né? Porque todo mundo que conhece a religião cristã, né, ou da raiz abraâmica, entende que o monoteísmo foi uma coisa que da origem do tempo Deus estabeleceu o monoteísmo. E isso é muito curioso, porque ao impor isso como uma história, ele diz assim: olha, a humanidade, o ser humano já nasceu como Deus único monoteísta. Então essas outras aqui são desvirtuamentos, não podem representar o verdadeiro Deus, ou não podem representar a verdadeira visão de Deus. Talvez alguém queira entender. Vocês entendem como isso é um tema teológico importante, ainda mais se você não é da religião cristã, né? Eu acho que se você é da religião cristã, também deveria ser importante para você poder também entender se você está acreditando nos argumentos corretos, né? Porque lembra, religião e teologia são criações humanas e não de Deus. Deus está lá, mas essas criações são humanas. Você pode estar caindo no papo errado, você está até enxergando, né, pessoas em volta de você de uma forma distinta. Eu vou tentar, né, nesse vídeo, porque é um tema denso e complexo, explicar isso para vocês, tá certo? Né? E estruturei, vou tentar fazer de forma mais compassada, né, mais prevista possível, para não me perder em um vídeo de 2 horas aqui, tá bom? Então quem tiver a fim de ver esse assunto, entender essa coisa, esse conflito de monoteísmo, o enoteísmo, outras coisas, fica aqui, senão deve ter outro vídeo que te interessa. Bom, vamos lá, né? Vamos ver para quem ficou até agora.
vamos aqui falar sobre isso. Bom, então vamos lá, gente. É um tema meio denso e tal. Tentar fazer da forma simples, né? Então, primeiro, como eu prometi, eu queria falar um pouquinho dos modelos religiosos, porque eu posso estar partindo de um entendimento que as pessoas não têm. Olha só. As pessoas tentam classificar religiões através de modelos. Isso é muito comum, né? Em todas as áreas as pessoas procuram classificar as coisas. Existe uma classificação genérica que se aplica a vários modelos religiosos, que chama-se modelo enoteísta. O modelo enoteísta é o modelo mais comum, quase toda religião é enoteísta. E ela prevê que existe um Deus Supremo, mas existem outras divindades que são a emanação desse Deus Supremo. Tá? E essas divindades representam Deus junto às pessoas. Como Deus é supremo e ele coloca essa divindade, o culto a Deus passa por essas divindades, porque Deus criou essas divindades aqui para você se relacionar com ele de uma forma mais simples, mais humana, mais fácil de entender, do que você falar com uma divindade suprema que é suprema e está lá em cima. Eu poderia discorrer mais sobre a questão da questão de visão de Deus Supremo, não quero, deixo com outra oportunidade, né? Que vamos falar sobre Deus Supremo. Mas entenda isso, Deus é supremo e está lá a divindade. Esse é o modelo enoteísta. Cara, quase todo mundo se adapta a isso. Tá? Existe um outro modelo ultrapassado, que é usado só como modelo de referência, tá? Quase ninguém que eu conheço é isso aí, é politeísta, no qual haveriam de vários deuses. Porque olha só, nesse modelo enoteísta, o Deus é supremo. Isso aqui são divindades que representam emanações de Deus, tá? Divindade, não são deuses. Essa história de deuses, o politeísmo surgiu com os gregos, mesmo assim questionável, assim, muito mais filosofia do que teologia. Eu não quero entrar nesse ramo aqui, mas vamos dizer assim, o modelo politeísta é o modelo dos gregos. Só que esse modelo dos gregos só existiu com os gregos, cara. E nunca mais, não tem nenhuma outra religião que se identifique com esse modelo. Você tem um monte de Deus, todos os deuses mandam ao mesmo tempo. Você tem um Deus, na verdade, que é o líder, mas não é o Deus supremo, o criador de tudo, entendeu? Os deuses é que mandam. Cara, eu não vou entrar nessa discussão agora, mas é uma discussão interessante. Mas esse modelo politeísta, cara, basicamente assim, é um modelo de livro, cara. Porra, não se pratica mais, não se tem mais, e está lá na literatura, né? Ele poderia ser aplicado assim, mas não, antigamente todo mundo era politeísta. Não era politeísta. Antigamente, os povos que não eram unidos, você não tinha um grupamento de povos, eles acreditavam em deuses diferentes. Não significa que era um politeísmo, que eles acreditavam em vários. Pode ser que em determinada região aquele pessoal só acreditasse no Deus A e no Deus B. Deus A ou Deus B. Deus B. Deus B. Assim como, depois eu vou falar sobre os judeus aqui, era a mesma coisa. Eles tinham lá um conjuntinho lá, de forma que geralmente se aproximava do enoteísmo e muito longe do politeísmo, né? O politeísmo é mais uma forçação de barra. De novo, fora os gregos que tinham mais ou menos esse politeísmo bem documentado, bem estruturado lá, né? Os outros não funcionavam dessa maneira, tá? Mas, né, o Império Romano dominou grande parte da humanidade, então muita gente teve esse contato com o politeísmo. Mas era isso. Então eu estou falando assim, e o monoteísmo é esse modelo que só tem um Deus, né? Só tem um Deus e esse Deus é o único que pode ter culto, não pode ter mais nada. É isso. E tem um outro modelo chamado monolatria. Já também caiu em desuso. Ele foi... monolatria caiu em desuso. Alguns povos da região do Levante, naquela mesma época, adotaram isso. Foi tentado implantar mais ou menos lá com os egípcios, mas os persas tinham o zoroastrismo, que foi a religião mais importante talvez na história da humanidade, e tinha isso, né? Ele tinha um modelo zoroastrista no qual você tem um Deus supremo, só ele tem culto, mas você reconhece um monte de divindades aqui, mas elas não sofrem culto, só quem sofre culto é o Deus supremo. É uma questão muito mais de organização. Tá bom? Então isso é só para fechar o entendimento dessas coisas. Então, vamos iniciar com essa coisa do monoteísmo. Então o que acontece, né? Vamos lá, vou tentar explicar essa história do monoteísmo para todo mundo. Olha só, os judeus e os cristãos, principalmente esses últimos, gente, porque eles são mais numerosos, né? Ou seja, os judeus são muito pouquinha gente. Eles brandem hoje o monoteísmo como sendo a coisa certa, né? Ou seja, o modelo correto de religião. É isso que eles falam. Não, a religião tem que ser monoteísmo. E a partir dessa posição, dessa informação, todas as outras demais religiões, né, que não são monoteístas, viram o que eles chamam de religiões pagãs, né? Só que só esta raiz religiosa, a mesma religiosa, é a religião monoteísta. Todas as demais são uma outra coisa qualquer, tá?
O problema é que eles usam essa palavra, pagão, né, que passou a ser usado como um sentido pejorativo, tá? Para classificar uma religião como sendo um politeísmo, que eles também consideram como sendo uma coisa pejorativa, uma coisa ruim, ou para dizer que o pagão faz adoração de deuses, falsos deuses, ou de demônios que substituem os deuses. Isso é bem claro, né? Então, normalmente o termo pagão ele nunca é usado no seu sentido correto, que é uma palavra para classificar alguma coisa que não é cristão. É só isso. O pagão só significa isso, né? Pagão, não cristão. Tá? A palavra pagão é, então, dessa forma que eu estou falando, sempre uma ofensa. E, na realidade, ela não traduz aquilo que não é cristão. Ela traduz a ausência do Deus verdadeiro, né? Ou seja, ela traduz um misticismo, um fetichismo, ou também um animismo, né? No modelo cristão, né, o monoteísmo se transforma na virtude. E o diferente deste modelo é o deletério, é a transformação em ruim da religião, no sentido de Deus. Agora, contudo, né, você tem que ver o seguinte, se você faz uma análise rápida, né, bem rápida, e que qualquer pessoa com inteligência mediana consegue fazer, você vai entender que somente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são autoproclamados como monoteístas, né? Então, fica alguma coisa bem... E todos eles derivados da mesma origem. E eu acho até que classificar o catolicismo como monoteísmo é absolutamente correto. Acho uma forçação de barra, tá? Não deveria ser classificado como monoteísmo de verdade. Então, as demais religiões, que não essas aí, né? Elas vão ficar como? Vão ficar normalmente vão ficar em torno do enoteísmo. Você não precisa ter dúvida com relação a isso. Eu creio que na atualidade, exceto os chamados xamanismos, que também eu acho um termo ruim, que é aplicado como ruim, xamanismo, xamã, né? Nenhuma outra religião se enquadra com politeísmo. Então, assim, hoje em dia, quando a gente fala assim, politeísmo, geralmente é xamanismo, tá certo, né? E só que fora esses grupos xamanistas, que é muito pequeno, ou politeísta, esse termo politeísta virou um modelo só de referência, cara, não serve para muita coisa não, tá? O enoteísmo é como em Ifá, né? No qual você tem o Deus Supremo Olodumare, que se manifesta humanizado junto às pessoas através das divindades que chamam de orixá. E na religião, ou o povo iorubá, a língua dele, não chama orixá de Deus, chama orixá de orixá, tá? E esses orixás, nessas divindades aqui, recebem culto por causa disso, porque eles são a interface entre Deus e Olodumare e a gente, né? E também existem na religião, na teologia, outras divindades que não são orixá, e por isso não recebem culto nenhum, né? Então, só os orixás recebem culto das pessoas, porque eles são esse elemento de interligação. Esse modelo que tem em Fá, que eu acabei de explicar, é o modelo de ministros, que são os orixás, e de embaixadores, que às vezes são só os que trazem mensagem. E é um modelo muito comum em outras raízes religiosas. Então a grande questão nisso é assim, né? De onde surgiu então esse modelo superior de religião que só eles têm, que eles inventaram, né? Basicamente inventaram, né? O monoteísmo. Cara, a história é bem simples, muito simples até, e vai decepcionar um monte de gente que acredita nessa visão de superioridade e tal, né? E conhecer essa história vai fazer, inclusive, colateralmente as pessoas poderem potencialmente olhar a Bíblia de uma forma diferente, deveriam, né? Eu vou falar um vídeo sobre historicidade, mas que não é esse caso aqui, um pouquinho de historicidade, que não é o meu objetivo, porque eu não ganho nada com esse tema de historicidade, né? Então, eu não quero me aprofundar nisso, por quê? Porque existem muitas, se você quiser saber sobre a historicidade da Bíblia, se é de verdade ou não, se são histórias, existem muita gente, existem livros, né? Existem acadêmicos, existem aqui canais no YouTube que falam sobre isso, e esse não é um tema que eu me interesse nesse momento falar, tá? Então, o que eu tenho que dizer para vocês, né, é que o monoteísmo, já iniciando as minhas afirmações, ele não está ligado ao correto reconhecimento de Deus. Não tem a ver com isso. E muito menos de sua grandeza, tá certo, né? O reconhecimento de um Deus superior, Deus supremo, não está ligado ao monoteísmo. Você não precisa ligar essas duas coisas.
E é isso que eu vou mostrar aqui, tá? E de onde está essa base para eu falar essas coisas? É o seguinte, estudos históricos e arqueológicos que foram feitos em Jerusalém e em todo Israel, né, toda aquela região do Levante, Israel, e inclusive os historiadores e arqueólogos judeus mostraram de uma forma bem evidente do que está escrito na Bíblia, que, eu estou iniciando com uma parte bem inicialzinha, bem fácil, que os judeus sempre foram politeístas, e essa afirmação é muito interessante. Por quê? Porque também eles sempre viveram em Canaã, aquela região de Canaã lá, que eles disseram que eles foram, invadiram lá. Não é verdade, eles sempre viveram lá, eles sempre cultuaram vários deuses diferentes, sempre foram o que você podia chamar de um enoteísmo ou de um politeísmo, não sei lá, pode classificar. Eles sempre tiveram imagens e símbolos em casas, nas vilas, né? E sempre fizeram esse culto localmente, né? Existem umas outras centenas de afirmações, outras dezenas de afirmações que eu poderia fazer aqui que contrariam aquilo que está na Bíblia, tá? E mais ainda, ainda vou voltar nesse ponto. É fantasiosa, eu estou fazendo afirmação, essa afirmação de que eles se converteram ao monoteísmo através de Moisés. Essa talvez seja a fala mais importante neste momento aqui, tá? E que eles, inclusive, eles eram os únicos monoteístas naquela região, que espalhavam o monoteísmo e o verdadeiro entendimento de Deus para todo mundo, tá? E eu posso dizer a vocês que era o contrário. E já existiu em volta dele manifestações de religiões que já buscavam a monolatria, buscavam essa unificação de um Deus supremo, enquanto que eles não. Eles tinham uma manifestação que tinham vários deuses que eles cultuavam lá. Inclusive eu posso citar como El, deuses cananitas. El, Baal, Asherá, Asnat, Astat, tudo pertenciam lá aos deuses que os judeus cultuavam. Assim, olha só. O que aquelas... De novo, vou voltar ao ponto. Isso foi resultado de pesquisas históricas e arqueológicas, inclusive de judeus, que fizeram isso aí. Mostrou que esse povo que hoje você chama de judeus, que na verdade tinham várias denominações antes, né? E na verdade a unificação desse povo numa denominação única, tipo hebreu, alguma coisa, foi mais ou menos no século IX, antes da Era Comum. Foi mais ou menos ali que eles começaram a se identificar dessa maneira. Eles eram outro povo qualquer. Não, agora nós somos esse povo todo. Eles se nomearam esse povo. É mais um fato chocante que vocês, né, que vai tudo quanto você pensa, né? Então, eles não eram monoteístas, nunca foram, tá certo? Outra coisa, eles nunca foram uma potência militar nem civilizatória. Eles nunca foram um farol de conhecimento, de lucidez ali em volta lá. Esta importância, aquela relevância, aquela opulência que você vê que está escrito na Bíblia do povo dos judeus, do povo de Israel, na verdade, nunca existiu, só existiu na Bíblia. E eu vou contar por que só existiu lá. Nem inclusive chamavam de Israel, porque na verdade haviam duas regiões. Israel era o povo do norte e Judá era o povo do sul. Basicamente eram dois povos, né? Então, o que eu estou falando? Que essas descobertas arqueológicas que eu comecei a citar, antes de fechar esse parênteses aqui de afirmações, mostram que a Bíblia, na verdade, é um livro de mitos. E quanto a isso, não tem nenhum problema. A Bíblia pode ser um livro de mitos, né? Ele não é um livro de história, tá? Então, observe o seguinte, a crítica que eu estou fazendo aqui, ou que outras pessoas podem estar fazendo, nesses canais de historiadores que você vai encontrar por aí, é que ela está sendo criticada como isso, como ele não pode ser um livro de história. Com relação a ser um livro mitológico, um livro teológico, não tem ninguém que se opõe a isso, não. Ele é um livro teológico, assim como todas as religiões têm livros teológicos bacanas, bonitos, os hindus têm, os horacírios têm, todo mundo, a gente tem, então assim, todo mundo tem um livro de negócio, né? Mas a reação é o seguinte, a Bíblia não pode ser usada como um caráter histórico, tá certo? Para retratar fatos e verdades, nem sobre a religião, nem sobre Deus e muito menos sobre o povo judeu, tá certo? Porque lembra que o Antigo Testamento ele fala sobre o povo judeu. Eu nem sei porque os católicos pegaram um livro religioso dele, botaram o Antigo Testamento, um monte de livro cuja única finalidade era retratar a história do povo judeu. Eu não consigo entender isso, gente. Eles adotarem lá o Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia, eu até entendo, ali está mais ou menos a constituição da base da religião. Agora, o resto todo são livros que contam a história daquele povo. Mas, e baseado nisso, a história desse povo, e esse povo ganhou uma relevância que nem precisava ter, tá? É isso, tá? Bom,
Vamos comentar sobre isso. É claro que essa reconstrução dessa história, né, antiga é muito falha, mas olha só, antes de eu falar sobre essa reconstrução da história, entenderam o que eu estou dizendo até aqui? Olha só. Hoje, existem várias afirmações que a gente faz porque a Bíblia é a história real que está retratada lá. Tem pessoas que consideram isso a Bíblia é a história, isso aqui está contando de verdade. Não é. O que eu estou falando é que pesquisas que foram feitas, eu vou explorar mais esse assunto um pouquinho mais, mostram que não tem nada disso. Né? E mostram o que é mais importante aqui é vocês entenderem isso. Os judeus sempre foram politeístas. Então não existe essa coisa de que na época de Moisés lá, eles se converteram ao monoteísmo e depois só eles eram isso. Não é verdade. Né? E é por isso, como por não ser verdade, é por isso que a Bíblia inteira fica essa disputa entre eles e Deus punindo eles por não serem monoteístas, por fazerem a coisa direita, e eles o tempo todo voltando, deixando de ser. Por que tem esse conflito de vai e volta? Porque na verdade eles nunca foram. Essa história foi escrita posterior. Né? Mas, vamos lá, não quero chocar todo mundo com essas histórias todas não. Mas eu estou falando isso porque se vocês não entenderem isso como um livro de mito e que essa história foi recriada, retrocriada, as afirmações que eu vou fazer vão ficar meio sem sentido, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que a reconstrução de fato, a reconstrução da história antiga é muito falha, né? Porque, cara, o que acontece? Um historiador e um arqueólogo, eles não encontram a história pronta lá, cara. O que eles fazem? Eles começam a escavar, buscar coisa, pegar longos extratos lá, descobrir coisas comuns. Aí, baseado naquele monte de fragmentos de coisas que eles pegam, eles constroem na cabeça deles uma historinha. Eles juntam aquilo tudo e eles criam uma história. É isso que acontece. Eles criam na cabeça dele. Aí outras pessoas contestam. Por isso que você pode ter os mesmos achados com pessoas contando histórias diferentes. Pode ser que algum encontre uma evidência melhor, aí ele junta naquela, não, por causa dessa evidência, vou mudar minha história. Mas a história é reconstruída de fato. Então sempre é um desafio muito grande você falar sobre história antiga, tá? Onde não tinha lá. Tá? Bom, e é muito comum você ter essas várias versões divergentes, as pessoas dizendo, não, é verdade, é aquilo, isso é normal. Então, de tudo isso que eu estou falando, vocês também, verdade, tem que dar uma tolerância por causa disso, tá? Mas é o seguinte, apesar de toda essa criatividade que pode ter na construção da história, do que eu já falei até aqui, e essas coisas que eu falei aqui, mais uma vez, não estou criticando a religião, estou dando alguns fatos históricos, que já são considerados como históricos, e de consenso de pessoas para poder fazer certas afirmações, tá? Então, apesar disso tudo, existem alguns fatos que são mais ou menos mais recentes, que influenciam muito tudo que eu estou falando de forma positiva, que é a questão do exílio da Babilônia dos judeus, que foi recente, né? O exílio recente foi no século 6 ou 5 antes da Era Comum, né? No qual o povo de Judá foi conquistado pelos persas, e antes disso, né, lembra que o norte de Israel, que era Israel, ele foi varrido do mato pelos assírios, e todo mundo migrou lá para Judá, tá? Então, mas já em Judá, esse povo de Judá, ele foi conquistado pelos persas, por Nabucodonosor, foi conquistado pelos babilônios, né, pelo Nabucodonosor II, no século 6, antes da Era Comum. Então uma pequena parte da população, 10 mil pessoas apenas, foi levada para o cativeiro da Babilônia. Então olha só, uma parte pequenininha, todo mundo, não, o cativeiro da Babilônia foi uma parte da população. Mas quem foi? Aí, o detalhe de quem foi, a qualidade é que faz diferença. Foi o rei Joaquim, que era da época, sua corte, aristocratas, sacerdotes, soldados, artífices e a elite da sociedade do Judá. Ou seja, o pessoal que mandava, que controlava o negócio, foi o que foi. Ficou lá, 90% da população ficou lá, fazendo o que fazia antes, cuidando de campos e tal, uma vida rural. Porque os judeus eram muito simples, comparado com a religião, eles são um povo bem básico, tá? Bem, muito básico. E eles ficaram lá, sendo governados lá por um reino nomeado pela Babilônia, tá? E no exílio, esse pessoal que foi lá ficou e tomou contato com o quê? Com aquela rica cultura da Babilônia, conquistas, não sei o quê. Então eles começaram a ver um outro mundo que eles nunca tiveram acesso, né? E eles ficaram na Babilônia por 50 anos, até que o persa, o Ciro II, decidiu libertar eles. Isso levou apenas 50 anos. E olha só, e depois de Ciro ter autorizado, eles só voltaram 20 anos depois, eles ainda ficaram 20 anos lá na Babilônia antes de voltarem num volume maior de pessoas.
Sendo que tem gente que ficou lá na Babilônia e não quis voltar. Ou seja, não foi um exílio tão ruim, não foi um sofrimento tão ruim assim, tá? E o que ocorreu nesse período foi muito importante. É por isso que eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui de monoteísmo tem a ver com o exílio da Babilônia. Então, assim, eu não estou aqui falando da história inteira do povo judeu, contrariando as coisas que discordam, os absurdos da Bíblia. Eu estou falando apenas da questão da Babilônia. Por quê? O que ocorreu nesse período é o seguinte: os sacerdotes que foram lá de Judá para lá, né, nesse exílio, eles tiveram contato com culturas e religiões diferentes. Sendo que a primeira, a mais forte delas, foi o rico zoroastrismo, rico teologicamente, né, e de organizacionalmente, o zoroastrismo, que era uma religião oficial, era muito organizada, estruturada, e era a religião oficial do Estado persa, era oficial. Esses sacerdotes, né, que aconteceu, vendo então toda aquela riqueza teológica, profundidades, mitos, estruturas de teologia, de entendimento, né, tudo mais, vendo aquilo tudo, principalmente uma estrutura política teológica, que isso que é o mais importante que eles viram lá, se mobilizaram, assim, vamos mudar a nossa história. Quando a gente voltar, aí isso já é uma narrativa minha, vamos escrever os nossos livros e vamos contar uma outra história, criar um outro estado, tá certo? Isso aqui já é uma conclusão minha, mas é o resultado que lá. Então, a Torá, que é o principal livro sagrado do judaísmo, né, que inicia tudo, ele foi feito a partir desse período. A Torá, e pesquisas indicam, né, o Finkelstein, que fez uma pesquisa disso, indica que foi mais ou menos isso, século IV, 5 ou 4 antes da Era Comum, que ele foi escrito. Só que quando ele foi escrito, cara, o pessoal aproveitou o seguinte: vamos reescrever a nossa história, reescrever ela, para a gente levar a história para o que a gente quer lá. Então, olha só, eles tinham um projeto para o hoje deles, lá, eles tinham um projeto para o século IV, antes da Era Comum, tá? Eles estão lá, estão no século IV. Nós temos um projeto para agora. Muito bem. Então, que era um projeto político-teológico, de estabelecer a religião, o controle civil da população através da religião, da mesma forma como eles tinham visto lá na Babilônia, pelos persas que tiveram feito com o zoroastrismo. E o zoroastrismo foi feito de forma muito sofisticada, vou comentar daqui a pouco. Aí então o que eles fizeram? Os livros deles, eles não tinham os livros sagrados todos eles, tinham histórias contadas. E aí vamos estruturar agora. Então eles saíram escrevendo para trás, usando mitos inventados, histórias inventadas, segundo alguns. Outros dizem que histórias inventadas mais tradição oral do povo, mas isso aí eu não vou entrar no mérito disso aí, mas chegaram naqueles livros lá, que muita gente diz, isso aqui é cópia desse mito assírio, isso aqui é cópia de não sei o quê. Eles saem fazendo que a Bíblia é uma colcha de retalhos de vários mitos de vários lugares que eles criaram lá. Mas não importa. De novo, isso é para quem quiser discutir a historicidade da Bíblia. Não estou falando só desse evento. O que eu estou dizendo que aconteceu de fato, que foi neste momento que foi escrito a Torá, quando eles voltaram ao devido. E ela foi escrita, esses livros todos foram escritos baseados no projeto daquele momento, que era um projeto político-teológico, tá? E tudo que eles fizeram refletiu o quê? O que eles tinham aprendido na Babilônia. Os mitos do zoroastrismo, a ideia teológica dela e, claro, a estrutura político-religiosa, tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: não é possível a gente poder analisar essa questão de religião de Israel se você não entender a história do maldito exílio, porque, cara, a religião está associada ao exílio e não à história do povo dele, tá? O que eu estou também afirmando aqui é que toda aquela história passada do povo judeu é bobagem, foi escrita e inventada. Sim, é o que eu estou falando, mas isso é um problema dos judeus, eles que se virem com essa história. Eu não tenho nada a ver com isso, e tem historiadores que estão tentando revisar, mas isso não é o meu problema. O nosso problema aqui é a origem do monoteísmo, de onde apareceu isso, tá certo? Então, vamos seguir. Essa nova religião, tá certo? Ela que foi desenhada, eles criaram nesse momento, no retorno do exílio, eles criaram uma nova religião, diferente da que tinha antes. Eu gostaria de ficar aqui falando mais uma hora sobre o que tinha antes e o que eles criaram. Não vou, tá? Era inicialmente um monolatrismo que instituía Yahvé como Deus principal, tá? Yahvé, lá em Judá, né, naquele povo, nunca teve essa relevância toda, tá certo? Foi o sacerdote do templo de Jerusalém que criaram Yahvé. Sobre esse assunto, existem livros e livros de acadêmicos que falam sobre isso, a criação de Yahvé, parará, procure quem quiser, tá certo? Né? Mas o que eu estou falando é o seguinte: isso que eu estou fazendo a afirmação não é uma afirmação vazia, é baseada em gente que acredita dessa maneira, tá?
Então, os textos históricos e religiosos, eles foram feitos baseados, então, em uma tradição oral. As pessoas não têm essa dúvida, até porque seria muito difícil eles criarem tudo do zero, tá? Mas esses textos, eles refletiam principalmente o projeto da nova religião, aquela que eles queriam estabelecer naquele momento, tá? E tudo ali era novo, a história do povo e a religião. A história do povo foi inventada e ajustada lá. Mais uma vez, problema dos judeus, não estou falando de religião. Então, ao longo de algumas décadas, não foi de uma hora para outra, o culto dos deuses que já haviam lá, que eles eram politeístas, ou enoteístas, vamos dizer assim, né, foi sendo proibido, tá certo? Varrido, e a cultura religiosa foi sendo mudada à força, tá? À força. Uma nova religião, um novo Deus, tá certo? Foram sendo impostos para aqueles povos que ficaram lá, né, que não foram para o exílio, que estavam lá acostumados. Então, o pessoal tinha um costume lá, os deuses que eles acostumavam, então, cara, foram sendo perseguidos e proibidos e punidos, tá? Sendo punidos. E o que aconteceu? As imagens que eles tinham foram proibidas, tá? Foi proibido o culto ao próprio Yahvé, que eles trouxeram. Não, você não pode ter imagem nenhuma, nem do próprio Yahvé. Nas casas, na vila, eles não tinham mais a capacidade de fazer o culto da religião deles nas casas e nas vilas que eles tinham, tá? E o pior, né? Eles foram até proibidos de usar o próprio nome de Deus, eles não podiam invocar o nome de Deus. E como é que eles faziam a religião? Muito fácil para você entender. Olha só como é que é uma estrutura. Esse povo todo lá tinha que se deslocar a Jerusalém, para lá no templo de Jerusalém, que foi construído com aquela grandeza, eles poderem praticar a religião, pedir para o sacerdote fazer o acesso a Yahvé, fazer os pedidos, não sei o que, fazer os ebós que eles faziam lá. Olha só, tem uma construção político-teológica. Os sacerdotes criaram uma estrutura que obrigou o povo não só a proibiu a prática, obrigou eles a irem a Jerusalém, então gerou um tráfico, e lá eles tinham que pagar os impostos, as taxas, não sei o quê, e inventou liturgias pagas para eles poderem ficar de bem com a religião, tá? Isso que eu estou falando aqui é incontestável, tá, gente? Aconteceu assim mesmo, tá? A escolha de Yahvé, né, como sendo o Deus Supremo, é fruto de muitas pesquisas e teorias, tá certo? Então, como eu falei, tem referência para isso. O que é mais comum é que ele era um dos deuses que haviam lá, era cultuado pelas pessoas, era um deus externo, vindo de outro povo, militar, parará, mas eu não vou entrar aqui no detalhe de como ele surgiu, tá certo? Ele foi uma escolha entre as muitas possíveis, eu acho mais por ser militarista, né? Até porque as histórias que eles retrocontaram lá, todas elas mostravam um deus militarista, eu acho que eles tiveram que fazer isso aí, né? Então eles tiraram as divindades associadas à prosperidade como o Baal, aí Baal virou um criminoso, virou um demônio, cara, isso tudo forçado, né? O Baal, a Xerá foram sendo banidas. Na verdade, que os escritos, que o pessoal descobriu que essas histórias eles foram encamadas, eles foram sendo criminalizados em parte. Aí quando virava uma geração, eles criminalizavam até eles apagarem. Então não foi um processo de uma hora para outra. Eles foram apagando, criando histórias novas, divulgando aquelas histórias. E aí, como as pessoas morriam, os filhos não eram educados com aquela cultura anterior, o pessoal acreditava, como acontece hoje, né? Você tem uma geração que via os deuses que eles tinham de forma positiva. Você espera, você primeiro proíbe elas de falar, de se expressar, espera elas morrer. Os filhos já são educados com uma nova negócio, então os filhos já têm uma nova direção, que não é a anterior. Aí com mais uma geração, com 3 gerações, você já morreu aquela cultura religiosa toda que você tinha lá, tá? Então, o que acontece é que o estabelecimento da monolatria, que era o Yahvé como Deus, foi um processo gradual. Um exemplo bem claro desse processo de monolatria, de estabelecer, a gente pode usar no próprio texto bíblico, né? Quando o Deus se anuncia a Moisés, eu vou dar esse exemplo aqui, né? Quando Moisés pergunta lá, quando Deus se anuncia, pergunta qual o nome de Deus, ele não diz nome nenhum. Deus não tem o nome, tá certo? Ele me chama apenas de o Senhor, porque eu sou absoluto, então eu sou o Senhor, não preciso ter nome, tá certo? Aí tem pessoas que têm explicações sobre isso, diz que Deus não pode revelar o nome, porque se você revela o nome, você tem controle sobre ele. Não vou entrar nesse mérito aqui de cabalistas, tá certo? É claro que, mas o que eu digo é o seguinte, é claro que tinha que ser assim, claro que Deus não podia dar um nome. Por quê? Porque como eles estavam substituindo os deuses que estavam sendo cultuados, eles não podiam dar um nome, eles tinham que dizer que não tinha nome. Pessoal, por quê? Porque eles precisavam acabar com os nomes que já tinham para estabelecer o nome dele lá. Então, a Bíblia, o texto bíblico reflete isso. Não, Deus não tinha nome, Deus é o Senhor. Isso é a expressão Adonai. Adonai significa, no que pese Yahvé ficou, né, como nome de Deus, aí a expressão certa de Deus seria Adonai, né, que é o Senhor, tá?
Um outro exemplo que a gente tem desse processo é a própria proibição da na Torá de imagens, de chamar o nome de Deus, né? Porque, como eu falei, acabei de falar, né? Somente os sacerdotes poderiam invocar Deus pelo nome, só eles, olha só. Você não pode não, mas eu posso. Vem cá que eu faço para você, tá? Então, parece esse negócio de Babalorixá e Alorixá, não é isso, né? Isso no candomblé tem isso. Não, você não pode fazer não, vem cá que eu te faço. Eu posso fazer, você não pode fazer em casa não. A pessoa pergunta, eu posso, cultuar é o meu orixá em casa. Não, pode não, você tem que vir aqui falar comigo. Ó, tome cuidado com esse modelo, a repetição desse modelo aqui, tá? Então essas supostas instituições sagradas que foram colocadas lá no Levítico, né, lá no Deuteronômio, na Torá, elas basicamente foram criadas a posterior para fazer o quê? Para direcionar, para dizer, tá vendo aqui? As pessoas têm que direcionar as pessoas do templo. Eles criaram essa regra de ir no templo e foram lá nos textos e criaram os textos para poder fazer aquilo, como se fosse um texto do passado. Não era um texto do presente, tá? Mas eles inventaram do zero? Não, gente. Esse modelo, é isso que eu estou falando, não foi tanta criatividade. Este modelo tinha no zoroastrismo. E eles foram lá para a Babilônia e aprenderam o zoroastrismo, tá certo, né? Então, concentrar a religião no templo foi uma estratégia que eles trouxeram da Babilônia, tá? O próprio dízimo foi inserido no texto bíblico para eles poderem coletar impostos e taxas, né? E não foi criado por Deus. Deus estabeleceu o dízimo. Não é verdade. Eles aprenderam lá na Babilônia a fazer isso e trazer. Aí escreveram um texto dizendo que Deus tinha falado para isso, gente. Olha só, acreditem nisso, tá? E vocês têm que observar, gente, quando eu estou falando a personalidade do templo de Jerusalém, eu estou me referindo a essa elite sacerdotal, né, que construiu esse templo debaixo do comando dos babilônicos, né, nessa época dos persas já, e estabeleceu nele, emanando a religião teocrática. A figura do templo de Jerusalém, do sacerdote do templo, só tem essa relevância nesse período. Não havia antes do exílio, como eu falei. O templo que já tinha sido destruído era um puxadinho do palácio do rei. Ninguém ia lá no templo para nada. Lá está lá o templo, lá o rei faz algumas coisas lá. Isso só apareceu depois. Inclusive, tem umas forçações de barra, tem uns caras que fazem análise interessante. Na Bíblia, eles dizem que Yahvé transformou Ciro no seu filho, no Ciro lá, o imperador lá. Isso é mentira. O Ciro nunca se submeteu a Yahvé. Isso foi uma coisa que eles plantaram no texto bíblico para poder justificar o louvor que eles tinham, porque durante um bom tempo eles ficaram se submetidos a Ciro sem reclamar nem nada. Não, Ciro é gente boa, não sei o quê. E eles criaram essa referência teológica do nada. Assim, uma coisa que nunca existiu de verdade, tá? Inclusive, esse templo de Jerusalém, que foi depois destruído pelos romanos, ele foi construído de acordo com o modelo do templo persa do zoroastrismo. O formato é o mesmo. Tem quem pesquisou os dois, os caras usaram o mesmo formato, tarará, tarará, e só ali poderia fazer tudo, né? Então, então esse foi o que eles trouxeram de lá, né? Então, o que eu estou falando, voltando aqui, o ponto dos textos sagrados. Vou voltar nesse ponto, eles foram escritos e ajustados para formatar a religião que eles queriam naquele momento, século, sei lá, que eu falei, 4. Antes da Era Comum, né? Então, só que eles se referenciavam a um período que ia lá 10 ou 15 antes da Era Comum. Mas tudo criação deles ali, tudo foi uma retroalimentação, tá? Por exemplo, outro exemplo disso, coisas criadas posterior, foi a própria, isso inclusive está no Pentateuco, né? No Gênesis, a figura, por exemplo, a cerimônia do Yom Kippur, que existe no Gênesis, no qual o Deus faz um sacrifício para poder tirar o pecado de Adão. Isso valeria até um vídeo pequeno para falar sobre isso, né? A representatividade disso, né? Esse ebó que Deus faz lá, não sei o quê, foi uma criação posterior. Eles fizeram aquilo para quê? Para obrigar a população a ir todo ano no templo de Jerusalém para fazer aquele ebó e pagar por ele. Isso existe nos judeus ortodoxos até hoje. Lá em Nova York tem caminhões e caminhões de galos, de frango que eles saem matando lá, jogando na lata de lixo para poder apagar os pecados do ano todo, né? E a criança, se você não fizer isso, você morre. Tá lá, entendeu? É um exemplo de uma cerimônia plantada para obrigar as pessoas a irem ao templo de Jerusalém, tá? Bom, só esse exemplo aqui. Isso aqui eu estou dando vários exemplos, porque eu fiz uma afirmação e eu estou tendo que explicar para vocês por que essas aplicações são de verdade. Eu não quero cansar vocês com isso, tá? Então, o que eu quero dizer é que o conhecimento que eu estava falando antes, assim, o conhecimento de que houve um exílio babilônico, e como é que ele foi formado, o que aconteceu antes e depois,
de uma forma definitiva, muda, né, a forma como você encara os textos da religião, né, e a própria religião, gente. Assim, quando você sabe dessa história que eu estou contando aqui, e se você quiser não acreditar em mim, e é muito natural, duvide sempre das coisas, procura as referências, procura as pessoas falando sobre isso, procure canais, procure livros. Cara, você vai entender, né, se você quiser acreditar, dizer que é impossível, né, tá certo? É impossível você não considerar essa coisa do exílio, pós-exílio e volta como sendo resultado, um movimento para o controle político-teológico da população. Inclusive, confirmando isso, o rei que havia no exílio voltou e sumiu. Se não me engano, eu sempre erro o nome, né? Zerobaião, eu acho. Qualquer nome lá, qualquer com Baião, Zerou, eu não tenho um detalhe do nome, eu nunca lembro de anotar, porque, de novo, não me interessa o nome. É um nome parecido com esse que eu disse aqui, tá? Cara, ele sumiu, ninguém sabe dele. E o que aconteceu? Não teve um rei depois. Por quê? Não, porque os sacerdotes ficaram controlando a função do rei, passou a ser controlado pelos sacerdotes e pelos babilônicos, os persas, né? Porque os persas eram império, toda a parte de segurança, de paz, né? Não tinha pax romana, tinha paz persa. Então os persas, olha só, os persas tinham um exército, não tinha nenhum sentido de ficar preocupado, temos que ter um grande exército para nos proteger. Cara, isso não precisava mais, os persas controlaram isso, né? É o mesmo sentido da pax, né? Os persas controlavam tudo, eles mantinham lá, eles pagavam lá os tributos aos persas, continuavam submetidos lá, eles controlavam a região pacificada, eles só tinham que administrar a regiãozinha dele lá, porque o resto os persas tomavam conta. Então só focaram nisso aí, tá certo? Então sumiram com o rei e viraram, através da religião, estabeleceram um controle da população, tá? Então o que eu quero dizer com isso tudo, né? Que é impossível, baseado nisso que eu falei para vocês, de novo, vocês podem duvidar, que é impossível você estabelecer o monoteísmo como tendo essa origem bíblica, que as pessoas associam a ele. O monoteísmo não foi uma criação de Deus já junto com Adão, ou de Moisés, ou de Abraão, que tinha que se julgar. Não, olha, os judeus nunca foram esse povo que era monoteísta lá desde aquela época de Abraão e de Moisés, né? Abraão, o início, na realidade, a verdadeira aliança com Deus surge com Moisés, né? O Moshe, como eles chamam, né? Eles não eram monoteístas naquela época, nunca foram, entendeu? Então, assim, você não pode dizer o seguinte, não, o monoteísmo nasceu de Deus que estabeleceu dessa maneira. Então, o que eu estou falando, todos esses fatos que eu falei, toda essa bagunça que eu falei aqui, baseada em torno do exílio, e por isso que o exílio é o ponto, o marco lá, é para dizer o seguinte, essa historinha que está lá é falsa. Essa historinha foi inventada. Inventada por quê? Porque no século V antes da Era Comum, 500 anos antes do nascimento de Cristo, eles chegaram e criaram o monoteísmo e saíram reescrevendo os livros para dizer que havia desde a época antiga. E não é verdade, todos eles sabiam, tá certo? Então assim, a primeira coisa é essa, o monoteísmo não é uma criação bíblica ou uma criação de Deus para aquele povo. O monoteísmo, ele foi o resultado da evolução do modelo da monolatria que os persas tinham no zoroastrismo. E foi feito para quê? Para suportar um estado teocrático em Judá, com a volta dos sacerdotes. Vamos dominar a população igual os caras fizeram, tá certo, né? Assim como ocorreu em Judá e no resto do mundo e ao longo da história, o monoteísmo sempre foi uma imposição pela força, violência e espada, principalmente pela opressão do povo, tá? E qual é a grande diferença entre do monoteísmo do templo de Jerusalém e o zoroastrismo? O zoroastrismo tinha uma monolatria. Eu não sei se eu cheguei a comentar, então eu vou estar me repetindo, eu esqueci aqui se eu já falei. A monolatria dos persas era o seguinte, era um estado, a religião oficial do estado era o zoroastrismo. E era monolatria. Então a Ahura Mazda era a divindade principal, havia umas outras. Só que somente a Ahura Mazda podia receber culto. Mas uma monolatria admitia que houvessem diversas divindades aqui. Por quê? Porque quando ele conquistava um povo, ele diz, não, pode continuar com a sua religião, não tem problema nenhum. A sua divindade aí, na realidade, ela é subordinada a Ahura Mazda, você continua lá. Só que você tem que cultuar a Ahura Mazda. Você pode ter lá as referências, mas você tem que sempre falar com a Ahura Mazda, que é ele que emana tudo. O modelo era esse, porque eles tinham que conquistar povos de religiões diferentes, eles não queriam entrar em conflito com essa coisa da religião, eles queriam facilitar o processo de absorção daquele povo, então para eles era muito mais, eles faziam esse modelo monolatria assim, todo mundo pode,
todo mundo fica subordinado aqui, você vai ter que adotar essa aqui, pode manter os seus aqui, mas olha só pode ter culto a esse cara aqui. Eles faziam isso, né? O sacerdote observou isso, só quando eles voltaram para Judá, ele falou assim, olha, nós não temos esse problema de manter os outros, nós só precisamos desse cara aqui. Aí eles mudaram a monolatria para o monoteísmo, no qual tira todo mundo, só fica isso, porque eles não tinham essa necessidade de conquistar ninguém. Os judeus nunca conquistaram ninguém, sempre foram conquistados. Essa história de conquista, de derrubou lá de um montão de gente, aquelas histórias militares dos judeus só tem na Bíblia, a gente não tem no mundo real, tá? Só tem na Bíblia, não tem no mundo real. Então não acredito naquela bobagem. Entendeu? Então essa é a grande diferença do monoteísmo e do monoteísmo. Ambos permitem essa questão do Estado monocrático, só que do Estado autocrático, né? do teológico. Mas, enfim, o monoteísmo é uma evolução muito para frente. O que aconteceu é que o zoroastrismo, ele influenciou, em termos teológicos, ele influenciou fortemente o cristianismo, o judaísmo depois do cristianismo, e ele foi muito influente em relação a todo o resto, tá? Você pode não saber, mas a maior parte da teologia judaica que a gente tem hoje, maior parte, cristão principalmente, do cristianismo, veio do zoroastrismo, aquelas teses de dualidade, Deus, inferno, diabo, não sei o que, aquela teologia infernal, que é que inclusive domina o catolicismo, vem do zoroastrismo. O zoroastrismo influenciou. E saiu do zero? Não, o zoroastrismo vem dos Vedas. O Avesta foi a origem do livro do zoroastrismo, né? Então, que vem dos proto-indo-arianos, né? Vem dos povos. Então, sim, é a corrente, se a gente for falar de corrente religiosa mais antiga, é essa, que vem dos proto-indo-arianos, a Avesta, aí vem para os zoroastrismos e domina, e nos zoroastrismos eles se dividem em maniqueísmo, depois o maniqueísmo, que o maniqueísmo influencia extremamente o cristianismo novo que estava sendo formado. Então tem uma herança teológica muito forte aí. No caso dos judeus, que eles conseguiram pegar, foi a pegar essa coisa do monoteísmo e ver que foi isso mesmo, eles se impuseram assim. E você vê que o Islã que veio depois, é um clássico exemplo de uma pessoa que olha bem esperta. Eu não sei realmente dizer para vocês qual foi a origem do Islã, historicamente falando, apesar de ser muito recente, né, ele é do século VI, né, século VII, da Era Comum, mas evidentemente o Islã foi criado baseado no maniqueísmo, no masdeísmo, né? Ele é um profeta que se diz que é um profeta especial, que ele tem o conhecimento de todo mundo. É a mesma estrutura, tá? A mesma estrutura que você tem lá no masdeísmo, né? A mesma estrutura do maniqueísmo, do que o Mani, né? Foi o cara, ele é o mesmo reflexo do Muhammad, muito igual, tá? Ele diz que ele é o profeta, ele que tem o conhecimento de todo mundo, é a mesma coisa, o discurso de um é igual ao discurso de outro. Incluindo, aí ele traz a história só que o Islã, ele pega a coisa do monoteísmo dos judeus, que ele achou, opa, isso aqui é legal, impõe a teocracia, né? esse controle do Estado, oficialmente pela religião, os religiosos mandando, que foi o que o Templo de Jerusalém fez. Então, o Templo de Jerusalém fez. Então, o Templo de Jerusalém fez história quando criou essa coisa do uso da religião para dominar socialmente o povo. Você tem que entender, foram eles que fizeram isso desta forma radical. Como eu falei, o zoroastrismo tinha, mas da forma como o Templo fez, só o Templo fez. O Islã é uma cópia disso. O Islã é uma cópia do maniqueísmo, tá? É uma cópia do maniqueísmo. Mesma coisa, cara, é exato. Você olha assim e fala assim, gente, são as mesmas declarações, as mesmas coisas, a mesma fonte. Mesmo tudo, tá? Muito parecido. Então foi muito importante. Então eu estou falando que essa corrente religiosa que as pessoas veem. Qual é a religião mais antiga? A religião mais antiga é essa que eu estou falando. Proto-indo-arianos, a Avesta, vem dos índios, chega no zoroastrismo e deriva nessas coisas aqui. Essa é a raiz religiosa mais antiga que tem, tá? Bom, depois de toda essa cultura geral, né, vamos às afirmações. É que eu estou falando o seguinte, o que eu estava querendo dizer desde o início foi isso, que o monoteísmo não é o que está na Bíblia, que aquilo ali é falso. Ele não foi criado por Deus, não foi o modelo que Deus propôs para a humanidade que a gente tem que seguir. Se você baseia sua crença religiosa nisso, a Bíblia não é histórica e aquela coisa de Deus ter criado aquilo, falado com Moisés, com Abraão, e aquilo não existiu. Não existiu. Né? Pessoal, tem historiadores que associam Abraão a Sargão. Eu não vou nem entrar nisso, falando dessa discussão histórica, é bem interessante. Mas o que eu posso
simplificar, se você quiser acreditar ou não, é isso, que aquilo tudo é invenção. Então o monoteísmo, ele não foi criado naquela época lá, do século 10, 15, 20 anos da Era Comum, ele foi criado no século 5 ou 4 da Era Comum. Foi ali que o monoteísmo foi criado. Foi criado assim, vamos criar essa coisa porque a gente precisa dela. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, cara, olha só, quando você for falar aqui, monoteísmo que é o certo, olha, peraí, cara, você tá usando, entenda bem que você está usando uma religião, tá certo? Que foi criada para controlar pessoas. Então esse não é um modelo natural. E por quê? Porque existem impossibilidades teológicas, que eu gostaria de poder discutir aqui, né? Mas assim, o que eu vou dar como exemplo da impossibilidade teológica é dizer para você o seguinte, que o catolicismo, que foi a religião que espalhou essa nova religião, né, essa nova aliança, como você quer chamar, pelo mundo, ela foi uma adaptação desse modelo para o modelo enoteísta, com Deus, com Jesus, Espírito Santo, tem uma trindade aqui que nunca existiu na Bíblia. Você não esquece o Antigo Testamento. Aí ele bota Jesus, né? Você já falou de Jesus, aí tem a Maria, o Espírito Santo, você bota aqui santos, né? Divindades, anjos. Então, assim, o modelo que fez sucesso, na verdade, o modelo que permitiu o cristianismo crescer no mundo helênico, né? Que o cristianismo saiu de Jerusalém e ele cresceu no mundo helênico e se espalhou pelo mundo romano através da Pax Romana e da cultura romana, greco-romana. Foi isso, essa cultura que permitiu o catolicismo se espalhar pelo mundo. Entendeu? Olha só, foi isso. O modelo desse cristianismo antigo é esse modelo bem ritual, bem dogmático, religião de segredo e um modelo classicamente enoteísta. Não é um modelo monoteísmo, tá certo, né? Então não adianta você disfarçar, né? Então, assim, a coisa para ser adotada foi dessa maneira. Não foi o monoteísmo que foi que as pessoas adotaram. E olha que interessante, a corrente religiosa que mais influenciou a teologia do catolicismo, essas aqui são informações minhas, né? Corram atrás, foi principalmente o maniqueísmo, o zoroastrismo através do maniqueísmo, que influenciou tremendamente as teses teológicas cristãs, porque tinham os tais dos cristãos maniqueístas, cristianismo maniqueísta, cristão maniqueísta, que foram, se espalharam, foram populares, eram pessoas muito bem focadas na parte teológica, eles não tinham livro, mas tinha a teologia, que vinha do maniqueísmo, que não tinha nada de ruim não, o maniqueísmo não tem nada de ruim ou mal feito, né? E engloba. Só que os cristãos maniqueístas foram perseguidos esses foram os cristãos perseguidos pelo Império Romano, porque eles representaram a cultura persa. Como eles representavam o persa? E como os persas eram inimigos dos romanos, eles passaram a ser perseguidos. Quando a gente fala de perseguição romana para a religião católica, você tem que falar assim, católicos maniqueístas, não os católicos de forma geral. Tinha os católicos romanos que estavam muito bem resolvidos lá, tá? Inclusive, o Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, ele era maniqueísta, né, e usou isso para influenciar, para formatar a teologia que era usada lá depois, né? Assim, olha só, a teologia religiosa católica ou cristã, vamos chamar de cristã e católica, né? Vamos chamar desse momento de cristã, porque a católica veio depois, que conquistou o coração e a mente das pessoas, foi essa teologia de religião de mistério, de batismo, de segredos, de poderes, né? Influenciada inclusive pelo zoroastrismo através do maniqueísmo, foi essa que conquistou essa formatação, a chamada autoproclamada ortodoxia católica surgiu no século IV, da Era Comum, século V, foi lá que eles começaram a querer dominar e trouxeram para esse troço a Bíblia, era o Antigo Testamento, começaram a impor, fechar o livro do cânon, no que pese talvez tenha uma influência anterior, eu estou sendo leviano ao falar isso, né? Teria que ver como vai ser assim, mas eu não sou acadêmico, eu não posso fazer essas coisas mais levianas, mas eles foram introduzidos lá porque as pessoas, a mensagem de Jesus não dependia daquela mensagem do Pentateuco, né? Assim, não dependia daquilo, tá? Era outra mensagem, uma mensagem muito mais universalista, muito que abrangia as pessoas, e influenciado por aquelas coisas do maniqueísmo que formataram aquela coisa de mal e bem, parará. Então, assim, foi essa mensagem aqui. Essa mensagem ligada que depois juntou o judaísmo no negócio, veio lá para o século V, né? Da Era Comum. Né? E mesmo assim, eu lembro que eu falei mal da formação da Bíblia. Os católicos, apesar de eles terem criado o livro sagrado da Bíblia, usando esse livro dos judeus, eles nunca se algemaram, nunca se ligaram à Bíblia. Né? A Bíblia é um livro de referência, está lá,
Porém, a teologia católica ela foi feita em concílios, ou seja, os católicos se reuniram e, baseado no que eles tinham naquele livro, ou no maniqueísmo, não importa, eles definiram teologia aqui. Tá? Então a teologia católica sai das definições católicas, não sai da sola scriptura, né? Que é o caso do Calvino e do Lutero. E, aliás, o Calvino e o Lutero é um bom exemplo que eu vou falar da negatividade do monoteísmo. Então, essa tese da sola scriptura, né, que o que vale é o livro que importa, é uma tese dos evangélicos, do Lutero e do Calvino. Os católicos, eles não. Eles têm esse livro lá, documentar as coisinhas dele, mas ninguém de católico anda com o livrinho debaixo do braço, não abre na Bíblia, o cara fala lá. A teologia ela foi fechada depois. Então, e essa é uma teologia fortemente monoteísta. Não, nós somos monoteístas, mas, cara, não é o que está ali dentro. Se você vai analisar com calma, não é nada disso. Então, o catolicismo nunca foi ligado à Bíblia. Então, quando a pessoa fala, a Bíblia não é histórica, a Bíblia é aquilo que tua invenção, o católico fala assim, parabéns, muito bom, bastante esse exemplo. Cara, os judeus passam a ter um problema e os evangélicos passam a ter um problema. Por quê? Aí eu vou chegar no ponto que eu queria dar como último exemplo dos laços ruins do monoteísmo, né? O primeiro laço ruim do monoteísmo que eu falei foi o templo de Jerusalém quando criou. O segundo exemplo que eu dei foi quando o Islã que adotou, ele pegou o maniqueísmo e transformou em monoteísmo e fez aquela coisa ruim. Isso na minha opinião. O terceiro exemplo é o caso de Lutero e Calvino, que fizeram o seguinte, que eles pegaram a religião católica, que era boa lá, reintroduziram o monoteísmo e o livro, a sola scriptura, né? Reintroduziram lá. Então eles voltaram com essa ideia de monoteísmo, de sem cima, sem nada, só Deus, a coisa lá. Para quê? Ambos tinham pretensões, expectativas de políticas, de controle da população através. O Calvino era um ditador lá, religioso, ele era um claro exemplo da influência negativa do templo de Jerusalém sobre a população. Ele, lá na Suíça, né, na Bélgica, né, eu não lembro exatamente no ponto onde estava lá, acho que na Suíça, ele controlava a população através dos ditos da Bíblia. As pessoas tinham controle, não podiam fazer nada. Ele usou, como usa até hoje, os calvinistas são isso, né? Usam a Bíblia, aquela coisa para controlar as pessoas, comportamento, atos, não sei o que lá. Assim como o Islã também controla, né? O Islã controla seus atos. Se você é muçulmano, você acorda da mesma forma, você reza da mesma forma, você toma café da mesma forma, se comporta, você se veste da mesma forma, né? Ali é um controle absoluto. O Lutero é a mesma coisa. Na Alemanha, ele usou aquilo ali para espalhar o poder dele e reexpulsar o catolicismo. Tanto que na Alemanha, ele foi nos dirigentes, lá no Pé dos Reis, aquele pessoal lá que mandava lá, e proibiu o catolicismo. Uma coisa interessante, ele criou o luteranismo lá, a igreja protestante, ou reformista, como a gente gosta de chamar, né? São protestantes. Ele criou o protestantismo, mas ele, para conseguir fazer isso, ele teve que proibir o catolicismo. Ele não conviveu. As pessoas sempre tiveram que fechar as igrejas católicas. Olha que coisa interessante, tiveram que fechar. Então, mais uma vez, os evangélicos são um exemplo negativo da política do Templo de Jerusalém, um reflexo disso porque Lutero e Calvino fizeram o mesmo uso, e é usar o livro como monoteísmo e o monoteísmo como controle teocrático da população, que eles fazem até hoje, né? É o que faz até hoje. Então, minhas últimas palavras, né? Espero que não tenha falado muito rápido, já foi longo, todas aquelas desculpas de sempre que eu faço, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido o ponto principal, né? Que o monoteísmo não foi uma criação natural de Deus, não foi uma forma natural como as religiões se manifestam, pelo contrário, a forma natural como as religiões se manifestam junto à humanidade, junto às pessoas, é o enoteísmo. Essa é a forma natural que as pessoas conseguem utilizar, tá? O monoteísmo foi uma criação humana, foi uma criação muito humana, né, porque a religião é uma criação humana. Eu sempre tenho que tomar cuidado com essa coisa, né? Religiões não são criadas por Deus, religiões são criadas por pessoas. Então, o monoteísmo, o budismo foi uma criação, na realidade, encomendada, que os sacerdotes costuraram uma teologia, né, para se transformar numa teocracia. E foi o que eles conseguiram. Eles tiveram sucesso absoluto nisso, assim como os muçulmanos tiveram sucesso absoluto nisso, assim como Lutero e Calvino tiveram sucesso absoluto nisso. E é só você observar a forma como se comporta, qual é a doutrina, qual é a teologia dos evangélicos. Os calvinistas, pegam um calvinista como aquele pessoal da Mackenzie, lá
do Augusto Nicodemos, vê como é que ele faz, como é que ele diz, como é que as pessoas têm que ser, cara, é aquilo ali, é o reflexo do monoteísmo da pior forma possível, né? Enquanto que o catolicismo pegou essa coisa, tirou do melhor, formatou do jeito dele, diz, não, eu sou monoteísmo, mas na verdade a prática inteira dele não é nada daquilo, né? Então, o objetivo era esse, explicar as origens, para vocês não acharem que o fato de a gente estar numa corrente enoteísta e não monoteísta faz aquilo ser diferente, né? Não muda a nossa relação com Deus. Pelo contrário, é a forma mais natural de se relacionar com Deus, porque o monoteísmo foi uma criação artificial, tá bom? Espero que tenha sido útil. Abraço a todos.